Rodrigo Orengo com a gente, direto de Brasília, nessa manhã de sábado. Nesse fim de semana não tem horário, né, Orengo? É trabalho o tempo todo, em tempo integral para todo mundo, porque as notícias não param de aparecer e embora aí no Distrito Federal não haja eleição, tudo passa por aí, né, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Fábio. Muito bom dia, Débora. Realmente, e há um plantão aqui do Tribunal Superior Eleitoral, né? Brasília não tem eleição, mas tem toda a programação e a coordenação aqui do Tribunal Superior Eleitoral, porque é o dia mais importante para o tribunal. Agora, Fábio, sabe que há uma preocupação neste ano com a questão da segurança, né? A gente estava contabilizando dados aqui, e são 23 mil militares, agentes públicos, distribuídos aí em 15 estados, foram solicitados. Não é a primeira vez, claro que isso acontece, sempre na eleição tem solicitações, pedidos de reforço de segurança, mas o número é realmente representativo, aí 23 mil tropas, aí, justamente homens de tropas em todo o Brasil, 15 estados que solicitaram esse reforço de segurança. Força Nacional de Segurança também engajada, inclusive em comunidades indígenas, né, que tem lá uma dificuldade maior logística. Agora, Fábio, todo mundo pergunta aqui sobre o momento da apuração, né? Porque essa é sempre uma dúvida, né? Como funciona e como vai ser a celeridade, né? A agilidade do processo de apuração. Deve ser mais uma vez rápido a apuração, né? Deve andar rapidamente. Aqui em São Paulo, por exemplo, até às 9 horas da noite, o eleitor já deve saber o resultado. Inclusive tem municípios menores aí que em meia hora a conta está fechada aí e o eleitor já sabe o resultado, né? Para a oficialização, aí é um processo que é mais complexo, porque sempre depende daquela urna que ainda fica lá com problema, eventualmente é substituída, então o que a gente deve ter até às 11, a oficialização dos processos eleitorais. Mas até é interessante pegar como base São Paulo, né, porque é a região com mais densidade aí de eleitores, né, para saber que até 9 horas, 8h30, 9 horas, o eleitor já deve saber o resultado, né. Prefeituras, vereadores. Agora, Fábio, sabe que neste ano também há uma preocupação a mais aí do Tribunal Superior Eleitoral em relação às questões da disputa digital. Ontem, a ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, inclusive veio a público para criticar o que ela chamou de cabresto virtual, né? Sempre se tinha aquela expressão antigamente do voto a cabresto, né? Aquele voto obrigado, ainda da época dos coronéis, né? Que realmente induziam as pessoas aos votos, né? Assediavam, e a ministra fez uma relação justamente à arena virtual, e é preciso ter regras. O TSE já colocou uma série de novas regras, resoluções que passaram a valer neste ano, por exemplo, proibindo a inteligência artificial, né, estabelecendo regramentos que exigem qualquer propaganda eleitoral que tenha lá a chamada AI, inteligência artificial, tem que ter lá um protocolo estabelecido, inclusive informar no descritivo que é a inteligência artificial. Agora, essa história do cabresto virtual vai muito além disso, né? Então, o que a ministra colocou é que é preciso enfrentar isso, né? Porque a arena digital não é, no âmbito eleitoral, uma arena sem regras. Todos os candidatos precisam ficar atentos à legislação, e as punições, elas estão estabelecidas e devem ser exercidas, né? Inclusive, o TSE teve reuniões recentes com presidentes de tribunais regionais, preocupação em relação, por exemplo, à violência nas eleições foi colocada, inclusive um pedido para que se dê prioridade a esse atendimento e que se tenha decisões rápidas, né, que não se demore nessas decisões, inclusive instando o Ministério Público Eleitoral, Polícia Federal e os próprios TREs nas regiões para dar essas respostas necessárias, né? Então, essa é uma eleição que tem esse conceito um pouco novo, diferente, que a gente já viu em outros ambientes, mas, por exemplo, a inteligência artificial é algo que cresceu muito nessa eleição e há um regramento que precisa ser seguido e a Justiça Eleitoral está atenta, né? Então, o que se espera, Fábio, amanhã é realmente uma apuração rápida, por volta de 9 horas até 9 horas da noite, os eleitores já devem saber os resultados aí das principais regiões do país. Ótimo, vai ser rápido. Tomara, a gente vai continuar de olho e vai trazendo já logo os primeiros resultados ao longo da nossa programação. Orengo, no começo da nossa conversa você falava sobre o reforço no esquema de segurança.
todo esse cuidado que é realizado em relação a equipamentos, a efetivo. E ontem tivemos a notícia de que um carro da segurança do presidente da República, do presidente Lula, foi roubado bem na escola onde o presidente vai votar em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Era justamente um esquema para fazer uma varredura, para analisar as condições do local, e o carro do Gabinete de Segurança Institucional acabou não sendo poupado, foi roubado também na Grande São Paulo durante essa vistoria. Como é que isso tem repercutido por aí? As autoridades oficiais já falaram em relação a essa ocorrência, porque pertences pessoais também foram levados que estavam no carro, documentos, crachá de acesso ao Palácio do Planalto, enfim, tudo que estava lá. Como é que isso tem repercutido por aí? Sabe, causa preocupação, viu, Débora? E sempre quando tem um esquema presidencial, tem protocolos estabelecidos e tem a chamada precursora, né, para diversos órgãos de acompanhamento, né, como o Gabinete de Segurança Institucional, né, outros órgãos sempre envolvidos em agendas presidenciais, né, como Polícia Federal, outras instituições. Então, sempre quando você tem uma agenda confirmada, e essa é uma agenda que está confirmada desde o início do ano, né, porque já se sabe onde o presidente vota, a zona eleitoral está bem definida, agora sempre tem essa varredura, sempre tem esse acompanhamento prévio, então esse escalão avançado vai na frente, né, com uma estrutura justamente de órgãos públicos, né, e foi justamente neste momento que teve esse incidente, esse crime, na verdade, né, então protocolos já foram acionados, esse esquema de segurança, ele sempre é colocado para dar garantia que a autoridade pública, e no caso, a mais importante autoridade pública, cumpra a agenda sem nenhum transtorno. Isso vai acontecer sem dificuldade, né? Não há preocupação em relação a essa agenda que vai ser cumprida, né? Isso só mostra um ponto de criminalidade que realmente preocupa, né? Agora, os protocolos já foram acionados, inclusive em relação a esses documentos que foram roubados, até para obtenção de volta, e inclusive questões ligadas ao Gabinete de Segurança Institucional, que faz a defesa do presidente e também de outras autoridades, né? O protocolo foi acionado, né, e, claro, agora é esperar as investigações.